Boa tarde, boa tarde. Estamos de volta aqui com mais um episódio do nosso podcast Start All, o início de tudo. Mas hoje, no início da jornada do nosso podcast, já vamos ter a ausência da minha alma gêmea, do meu grande parceiro William, ou William Benchimol, como eu chamo. Mas por um bom motivo. Ele está lá em Portugal, vai palestrar ao lado de Joel J, Marcel Roxo, no grande evento do SDW. William, sucesso, meu amigo, que vai fazer falta aqui hoje. Vou tentar representar à altura a sua ausência. Acho difícil, mas acho que chego perto, tá bom? Um abraço para você. E aos nossos convidados, nós temos hoje aqui um fera. Eu não vou nem ler o script, eu vou tentar apresentar esse cara, porque acho que eu conheço ele bem, né? O nosso convidado aqui, hoje, é um especialista na área de tecnologia, um empreendedor. Vamos tentar espremer ele aqui, a jornada de empreendedorismo, que eu sei que o bichinho tá ralando pra caramba. Vai ser papai, recém-casado, um abraço à esposa dele. Não vou falar o nome, porque senão vocês vão adivinhar quem é. Mas é uma flor, a esposa dele é uma flor. Um abraço a você. E ele é um profissional sensacional, já tive a honra de trabalhar com ele em vários projetos. Somos investidores juntos numa startup, uma empresa de tecnologia, somos sócios. E é uma pessoa que vai poder trazer aí como que é a jornada, né? Você começar lá de baixo, crescer e subir. E hoje está aí galgando os novos ambientes nesse empreendedorismo de tecnologia. Matheus Barbosa, muito obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite, obrigado ao pessoal aí por ter lembrado. Mas é uma honra estar desse lado aqui. Infelizmente o William não pôde participar porque está em Portugal. Mas é uma honra estar aqui do lado dessa mesa e poder falar um pouco da história, do começo, né? Desde lá da Audax e onde eu estou hoje. Mas é muito caminho ainda que eu tenho que trilhar, mas é muito gratificante. Muito bom, muito bom. Obrigado por você estar aqui. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo e sensacional. Mas, Matheusinho, antes da gente começar a falar aqui da sua trajetória, conta aí pro pessoal, quem é o Matheus por detrás do CNPJ? Vamos saber como é que é a sua vida aí, quem tá por detrás desse profissional, desse empresário aqui? Bom, prazer, meu nome é Matheus, né? Por trás do CNPJ tem uma pessoa agora que é pai, né? Um Luca vindo aí, falta apenas praticamente 2 meses. Esposo da Natália Flor, né? Junto comigo aí também já há bastante tempo, tá me ajudando nesse crescimento, né, no empreendedorismo. Sou uma pessoa mais focada, né, em trabalhar, gosto muito de trabalhar, gosto muito de servir as pessoas. Eu aprendi isso até com o Willi e com o Eduardo, então gosto muito de ajudar as pessoas. E esse é um caminho que eu estou trilhando hoje, que é ajudar outras pessoas, outros escritórios de contabilidade como principal. Mas sou uma pessoa tranquila, não gosto de arrumar problema com ninguém, eu gosto realmente de ajudar as pessoas. Bom, acho que se a gente for substituir um pouquinho a palavra tranquilo, eu poderia dizer que é um cabra muito humilde, modesto, e humildade tá à frente de qualquer coisa, né, Matheus? Se a gente for olhar na vida, a maioria das pessoas que não entende que ser humilde, colocar o ego para baixo, ele acaba não galgando êxito. E teve uma coisa que você falou que me chamou a atenção, né? Ajudar as pessoas. E hoje em dia a gente percebe o tanto que é importante você servir. Faz sentido para você, Matheus, esses ensinamentos que você está participando também de mentorias, de ecossistemas, já a gente vai falar um pouco disso. E aí o William, principalmente o William, porque o William já tinha isso na essência dele, o servir. Ele tem esse lado, você trabalhou com ele, sabe como é que ele é essa parte de sempre estar se preocupando ali com o próximo. Eu aprendi muito com ele, estou aprendendo mais na mentoria. Faz sentido essa questão que o pessoal fala, não, primeiro você tem que depositar, no médio e longo prazo, aí você vai sacar. Tem um pouco a ver com isso que você falou, de ajudar as pessoas, tem conexão esse conceito com esse modo operante de vida que você acabou de falar pra gente? Tem total conexão porque, que nem você falou, eu também aprendi muito isso com o William, né? O William, ele sempre bateu isso na tecla, falando para servir, para dar ali a prioridade sempre, né, o cliente na frente. E hoje isso foi e ainda é essencial para mim na jornada da empresa, né? Então esse de poder ali depositar, o mais legal é que a gente lá na EasyJob, né, eu gosto de estar muito presente nos clientes. Então a gente não tem um escritório físico,
Então, eu tenho os desenvolvedores, mas eu trabalho no escritório. Então, eu trabalho nas empresas. Então, eu vou no escritório, trabalho lá, tá lá junto, presente, gerando conexão, ajudando de alguma forma, tanto de tecnologia como de pessoas também, um pouco de experiência lidando com esse lado, né? E trazendo um pouco do mercado, como eu estou visitando várias empresas, eu consigo enxergar um pouco do mercado. Então, muita gente pergunta, cara, o que está acontecendo no mercado? O que você pode me dar uma luz sobre isso? Então, a gente vai depositando. Hoje tem clientes que me chamam para ir para casa deles, me chamam sempre ali algo mais pessoal, né? Então, isso é muito bom, né? Tá ali bem próximo, porque se tiver algum problema, eu tô lá junto com eles, né? Isso é muito bom mesmo. Tá ali junto servindo. Boa. Eu queria pegar um ponto da sua fala de novo aqui, que você falou que não tem sede. Não, vocês ficam ainda não. no cliente e você tem time. Tem um time. Então, acredito eu que esse time hoje trabalha aí, na grande maioria, quando não está no cliente, no formato home office. Home office. Aí a gente vê o mercado aí, as grandes techs, alguns bancos, convocando os profissionais para dentro da empresa, mostrando que talvez naquela empresa essa metodologia não deu certo. Lá no nosso grupo, nós ainda temos alguns colaboradores no formato híbrido, mas nós ainda não conseguimos encaixar um modelo assertivo para saber a pessoa que está no formato híbrido, que está em casa, o nível de produtividade, de entrega de resultado, tão assim, a gente está trabalhando nisso. Como que você faz isso na sua empresa? Você já conseguiu encaixar isso? Olha, eu consigo de fato saber que esse colaborador que está em casa, ele está... Não vou dizer nem produtividade por tempo, mas talvez por entrega de demanda. Você conseguiu encaixar isso e por isso que você continua nesse formato? Ou você ainda não parou para olhar para isso e é o formato que está dando para rodar e segue o barco? Hoje eu consigo olhar perfeitamente isso porque são poucas pessoas, né? Eu segui muito também aquela questão lá do Spotify lá, que até uma vez tentou criar também essa questão dos squads e tudo mais lá no grupo 3SA. Então, como eu lido com não tanta pessoa, eu consigo planejar, então eu consigo visualizar a semana anterior, como é que foi o andamento, consigo planejar a semana. E aí eu tô sempre em call com o time. Então, estou sempre junto com o time. Apesar de eu estar dentro de um escritório, visitando, às vezes eu tenho reuniões, mas eu sempre paro e fico lá em conversa com eles. Estou em call lá, converso com eles, sabendo o que está acontecendo, como é que está o andamento de tais atividades, de tais tarefas, e aí a gente consegue controlar e mensurar isso. Né? Então, às vezes, algumas vezes tem dificuldades, algumas vezes a gente passa, o prazo do projeto está apertado ou aconteceu alguma coisa que não estava previsto, que a gente precisa entregar, então a gente corre um pouco mais com isso, mas aí o time... dependendo também das pessoas, é bem solícito, então fica até mais tarde, que ele já tem um benefício de estar no home office, né? Não tem um trânsito, não tem um trânsito, não tem nada, então algumas pessoas do time ficam, né, até mais tarde, quando precisam, mas realmente ali eu tô ali junto com eles, mensurando e visualizando o que eles estão fazendo, e qualquer tipo de problemas eles já estão comigo ali, já me chamam e a gente já resolve logo na hora para não deixar acumular, né? Então, assim, o bom é porque o time é pequeno, mas a ideia é, se o time crescer, a gente gerando lideranças, né? Formando pessoas para estar junto com o time. Então, eu tô pegando uma pessoa que está junto comigo, já está há bastante tempo, um desenvolvedor, e estou querendo treinar ele para estar junto com o time ali, dando vazão. Talvez não dependendo tanto de mim, que ainda estou muito na operação. E aí agora que eu estou conseguindo sair da operação, né? Entrando nessa questão de comunidade, junto, né, lá no Star Club, que você falou que a gente vai falar mais tarde. Então estou acelerando muita coisa comercial, então eu não consigo dar tanta lado operacional. Você falou aí de trabalhar até mais tarde, quando precisa dar uma estendida. Eu queria que você falasse pra gente aqui que mágica que ele faz. Que esse cara aqui, pessoal, eu acompanho ele no Instagram. Aí ele tá lá de madrugada postando aquela telinha preta, programando, isso é bacana, tal, mais uma. Aí final de semana ele vai pro resort com a esposa e tá lá postando final de semana, sábado, domingo postando. Vai ser pai, cuida da saúde. Que mágica é essa? Você tem um botãozinho, você se duplica, como é que é? Conta essa mágica aí, porque eu quando eu faço isso no outro dia eu tô acabado. Como é que você faz? Eu acho que é a ambição que tem de realmente de querer vencer, de querer dar certo. Mas, assim,
algumas coisas acabam pecando, né? Na internet eu mostro mesmo que de fato eu tô ali 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, e tem gente que fica comigo também trabalhando até esse horário. Mas a gente vai de tempos em tempos, né? Tem uma hora que um lado sobe e o outro desce, né? Então a gente vai tentando equilibrar, não tem como ficar todas as áreas da vida, né? 100%. Existe equilíbrio? É difícil, né? É difícil equilibrar, não vou falar, não é Augusto fácil. fala que é difícil ter, né? É muito difícil ter, não é fácil. E tem horas que, quando eu fico muito tarde trabalhando, aí às vezes eu não consigo ir pra academia, não consigo treinar. Mas aí quando eu consigo, aí eu vou pensando, pô, essa semana eu preciso ficar até mais tarde. Então eu vou dar uma diminuída na questão da academia. Depois volta ao normal e volta o equilíbrio de trabalho ali de 8 horas e tal. Mas apesar que a gente é empreendedor, não tem 8 horas pra gente, né? 12, 14. Ou mais, né? 24 horas às vezes. Tá. Mas até a Natália, né, minha esposa, ela fica brigando comigo que ela gosta muito de viajar. Que é a Flor. A Natália é a Flor. Que ela gosta muito de viajar. E às vezes eu fico travando ela, né? Porque... Ó, Anabelle, escuta essa parte aí, viu? Tá vendo? Não é só eu não, viu? Eu fico travando ela porque... Às vezes a gente precisa de um foco, né? E eu falo pra ela, cara, vamos dar uma segurada, vamos... primeiro, vamos planejar aqui, deixa eu trabalhar, porque você não quer... Aí eu fico brincando, né? Você não quer ser uma esposa troféu? Então tem que deixar eu me lascar agora, trabalhar bastante, pra lá na frente a gente colher esse fruto. Mas tem horas que eu sinto meu corpo esgotado, aí eu falo de última hora pra ela, eu falo, não, vamos viajar, vamos tirar uma semana e meia, né? Mas essa uma semana e meia, uma semana, também tá trabalhando, mas num lugar diferente, né? Pelo menos ali o ambiente, ele renova a sua energia, né? Então, assim, a gente tenta equilibrar. Não tem como equilibrar 100% todas as vezes, mas a gente tenta dar uma equilibrada. Algumas vezes um lado vai subir, o outro vai descer, mas a gente vai uma balança, equilibrando. né? A hora o peso está de um lado, está do outro. Exatamente. A gente começou aqui pelo hoje, mas o Matheus tem uma empresa de tecnologia, a Easy Job. Aí vai falar quanto tempo. Eu queria que você colocasse pra gente o que é a Easy Job, quanto tempo você já está nessa jornada de empreendedor, largou a CLT de lado, e como é que chegou na Easy Job? Tenta dar uma resumida. Quem era o Matheus profissional, colaborador, hoje o empresário de sucesso, aí tá voando baixo aí. Eu vou começar pela história, né? Ali, a história lá no meu começo ali da adolescência, vou tentar resumir. Mas eu não sei nem se eu contei essa história, mas eu vou contar bem aqui rapidamente. Não sei se eu também cheguei a falar para vocês, né? Mas aqui em Brasília o costume é concurso público, né? Aqui a cultura é concurso público. E eu nunca fui para esse lado de concurso público. Eu sempre admirei o militarismo, né? Eu queria ser policial, eu queria ser do exército. Quando eu estava no meu 3º ano da escola, eu queria servir o exército. Eu nem pensava em faculdade, eu só queria servir o exército. Aí foi dispensado. E aí eu fui lá, aí fazer as perguntas, fazer as provas lá, tu quer servir? Eu quero servir. E aí eu fui dispensado por excesso de contingente. Eu fiquei mó tristão, eu fiquei, cara, eu queria servir e fui dispensado, fiquei muito triste. O sobrinho da Anabelle agora queria ser dispensado e vai ter que servir. E engraçado, o meu irmão, ele tava na UNB, ele entrou na UNB e falou que não queria servir, por causa da universidade e tudo mais, e aí botaram ele pra servir. Eu sei que foi difícil, teve que conseguir lá um peixe lá muito grande pra poder tirar ele. Porque ele foi 2 vezes, aquelas 2 vezes que a gente vai lá se apresentar, ele acabou indo 2 vezes. Eu sei que foi difícil. E eu que queria servir, fui dispensado de primeira. Caramba. Aí já fiquei triste, eu falei, tá, não deu pra servir, vou tentar o concurso público de polícia militar, mas eu sempre tinha 2 objetivos, ou ser militar, ou ser um grande executivo, ter uma empresa, algo desse tipo. Fiz o concurso da polícia militar, também não consegui. Eu falei, cara, então acho que eu vou pro lado mesmo de lado mais executivo, empreendedorismo, porque eu sei que se eu for pro concurso público eu vou me limitar até um certo
até uma certa base ali, né? E o empreendedorismo a gente pode ultrapassar essa linha. Então, cara, vou pro empreendedorismo, vou para escritório e tudo mais. Então, aí eu decidi fazer a ciências contábeis, a contabilidade, que meu pai já era contador, o meu irmão era contador. Eu falei, vou fazer, dei uma pesquisada. Eu tinha passado no vestibular de tecnologia, de engenheiro de software, só que eu tinha passado na época no IESB, só que o IESB era muito caro. E aí meu pai já tinha falecido, e aí a gente recebia pensão, então ia apertar muito. E aí eu decidi fazer ciências contábeis, né? E ciências contábeis falavam que era uma faculdade que não ficava sem emprego, que era fácil de arrumar emprego. Eu falei, tá, então vou fazer isso. Eu era bom mesmo, assim, questão de... Quando eu fiz ciências contábeis, eu me apaixonei, gostei muito. Era destaque lá da turma e tudo mais. E aí foi quando eu entrei na Audax. Só que quando eu entrei na Audax, eu trabalhava numa clínica, né? E quando eu fui para a Audax, eu não tinha experiência nenhuma com escritório de contabilidade, eu só tinha experiência com a faculdade. E na época era a Rubiano e o Júlio, né? E a Rubiano e o Júlio, a Rubiano principalmente falou: não, a gente gosta de pessoas assim, cruz, que a gente treina do nosso jeito e tudo mais. E aí foi quando eu entrei, e aí eu entrei naquela. E aí quando eu conheci você e o William, eu falei, cara, pô, esse escritório aqui é muito legal, que era lá no setor de autarquia sul. Cara, o escritório é muito legal. E na época tinha aquela série lá, Suítes, não, eu quero me tornar sócio aqui. Quero ser um associado. Deu certo, hein? Eu quero ser um associado, e até bonitinho, arrumadinho de gravatinha e tudo mais. Ao detalhe, você vê, quando ele começou, eu e o William naquela época já andava aqui um pouco mais de terno e gravata, e eu lembro mesmo, o Matheus era um dos poucos colaboradores, não vou dizer que era o único, mas que já se preocupava, não, se os donos da empresa estão vindo vestido nesse padrão, eu já vou começar a andar no padrão aonde eu quero chegar, olha que bacana, né? Isso lá, quantos anos? Lá... Foi em 2018. Foi em 2018. Muito bom. E aí eu investi nisso, eu investi em roupa, eu investi em mochila, porque eu trabalhava no Plana, que o escritório era mal bonito, recebia cliente e tudo mais. Eu falei, cara, eu vou ter que investir mais no meu visual ali, porque o seu visual ele vende também, né? E o bacana que também, e eu já sabia um pouco também de tecnologia, na época o grande era o Power BI, então já tinha estudado Power BI, foi quando o Eduardo, né, ele me notou que foi questão do Power BI, que poucas pessoas sabiam mexer no Power BI, e na época eu já sabia, né, e aí o Power BI era a sensação na época, e foi essas coisas que eu fui fazendo, que eu fui aprendendo, né, pegando essas novas novidades, que eu fui criando oportunidades. Então, pô, o Power BI, meu irmão chegou e me falou, cara, Power BI é um sistema que tá vindo, ninguém sabe, não sei o que, vai mudar o mercado. Fiz uns cursos que não tinha na época, eram poucas pessoas que fazia, né, que ensinava o Power BI, e foi dessas que eu fui notado pelo Eduardo. Que o William era mais focado em vendas, né? Foi pra tecnologia. E aí, depois a gente se mudou, tudo mais. O Júlio foi para tecnologia. E aí eu vi uma grande oportunidade que tinha um departamento de automação, que tinha pessoas de tecnologia que entravam, não dava certo, e tinha pessoas de contabilidade que entravam, não estava dando certo. Eu falei, cara, então vamos juntar uns dois. E o que as pessoas falaram para você quando você recebeu o convite para ir para lá? Aí eu vou chegar nessa hora, eu falei, e aí eu recebi eu já estava estudando, né? Na época, a gente tinha aquelas meia hora, né, de estudo. E aí eu gostava de mostrar realmente, porque o pessoal na minha equipe, né, na época eu era assistente contábil, e na época, até a Natália conta essa história também, que ela tinha um pouco de raiva de mim, porque a Natália foi a minha esposa, hoje ela trabalhou comigo lá na Audax. A gente trabalhava junto. E na época eu queria muito trabalhar, eu queria mostrar trabalho, eu queria realmente pegar as coisas que estavam atrasadas, botar em dia. E quando falava assim, vamos trabalhar sábado, eu vou trabalhar sábado. E acabava que todo mundo não queria trabalhar sábado, tinha que trabalhar sábado. E aí a Natália conta, né, que falava que não gostava muito de mim, né, achava eu meio chato por conta disso. Mas hoje ela trabalha feriado, trabalha qualquer horário. Ela gosta de trabalhar agora também, bastante.
E aí, eu comecei a estudar realmente nessas meia horas de estudo que a gente tinha. Eu chegava mais cedo, eu entrava às 8, eu chegava às 7h30, e aí eu estudava ali banco de dados, estudava alguma coisa de Você falou, lembrei tecnologia. do projeto 30 minutos de estudo, né? 30 minutos de estudo. Até o nosso RH a gente podia voltar. A gente tinha um projeto lá na empresa que os primeiros 30 minutos, de 8 a 8h30, o colaborador podia, tinha uma época que era até obrigatório, eu acho, Era depois virou obrigatório. facultativo. Ele podia estudar alguma coisa, estudar, produzir um material, conteúdo, exatamente para incentivar aos profissionais a buscarem conhecimento. Eu lembro, você falou, esse projeto é antigo, É antigo. caiu em desuso. Eu lembro que a gente tinha que escrever até uns resumos e mandar por e-mail para vocês. Eu Tinha essas lembro, coisas. tinha uma pasta do Windows que o pessoal escrevia o tema, a data. Por quê? Porque aí depois, quando alguém, um cliente ligou lá perguntando, sei lá, a situação seguinte, como que eu faço o colaborador, um funcionário da empresa, sei lá, tá grávida, o que eu faço? Gente, vai lá nessa pasta, porque como a galera tá estudando todo dia um tema, eles pesquisavam lá maternidade, aí vinha o material e exatamente. foi útil durante muito tempo. Exatamente. Então eu pegava essas meia horas, estudava tecnologia. E aí, até que você também viu essas coisas, aí na época era o Bruno, a Ellen, aí o departamento de automação também não estava dando muito certo. Você só pulou um detalhe aí, quando te fizeram a proposta para ir, e aí você foi perguntar para algumas pessoas o que elas achavam. E aí, eu vou chegar nessa parte, tá. eu vou chegar nessa parte. Então, como as pessoas não estavam dando certo nesse departamento, me deram essa proposta de ir para automação. E aí, só que eu não estava assim, tão preparado para isso, né? E aí eu fui conversar com algumas pessoas, colegas do trabalho, e muitas vezes falaram, cara, não vai não, isso aí é só migué do Eduardo, que na época você cuidava mais dessa questão de tecnologia, é só migué do Eduardo, não vai dar certo, falam uma coisa, depois fazem outra, já passou um monte de gente lá e não deu certo, você vai ser só mais um, aí você vai se desgastar e depois você vai querer ir embora, não sei o que, vai ficar um clima chato e tudo mais. Eu falei, não, eu sempre fui essa pessoa que eu gosto muito de ouvir. Eu falo menos e gosto muito de ouvir. E algumas coisas a gente filtra, né? Então eu ouço todo tipo de opinião e eu gosto de filtrar isso. E aí eu escutei. Eu falei, cara, mas é uma grande oportunidade, né? E, cara, eu vou fazer acontecer, porque foi pessoa de tecnologia, não deu certo, foi pessoa de contabilidade, não deu certo, então eu vou juntar os dois. Eu sei contabilidade, então eu vou estudar tecnologia, vou pegar uma linguagem e vou aprender a desenvolver. Deu certo. E aí eu falei, cara, eu vou aceitar esse desafio, porque hoje eu tô no departamento contábil, tô muito confortável, e sendo bem sincero, eu falei, cara, eu não sei pra onde crescer aqui. Tinha idade pra errar também, né? Se desse errado, começa de novo. Eu era novo ainda, novinho, né? Então eu falei, cara, se não der certo, eu vou pra outro lugar. Sempre tem novas oportunidades. Você me permite fazer um gancho aqui, Matheus? Pode. Por que eu conheço essa história e eu quis que ele compartilhasse aqui? Porque hoje em dia a gente segue muito o Bruno Avelar, os ensinamentos do Bruno Avelar, e tem um dos ensinamentos dele, pessoal, que ele fala o seguinte: se você tem uma visão, se você quer chegar em um lugar, geralmente não ouça conselhos de quem para lá ainda não foi, ou de quem lá não está voltando, ou que não está mirando para lá. Você tem que ouvir conselhos de pessoas que estão olhando para o mesmo lugar que você quer estar, ou que de lá está retornando, ou que está indo. Porque geralmente a pessoa que está aqui, não é que é por maldade, mas a visão dela é diferente da sua visão. Uhum. E aí você passou por isso, né? Pessoas que estavam querendo o seu bem, te dando não era nem um conselho, né? É opinião, o William fala, né? Conselho é quando você já viveu algo. Quando você não viveu e tá falando é uma opinião. Estavam dando a opinião pro Matheus, não vai dar ruim, vai ser negativo. Ele preferiu não ouvir isso aqui e ouvir na realidade o outro lado que olhava pra visão e aí, graças a Deus que deu certo. Por isso que a gente tá aqui podendo falar com ele, né? Acho que foi a primeira escolha que eu fiz assim, que realmente mudou tudo. Muito bom. Mudou totalmente a minha vida, mudou a minha forma de pensar, mudou o meu trabalho,
e tudo, e me gerou mais ainda novas oportunidades. Então, assim, e é engraçado, que eu não sabia, eu falei, ó, eu não sei, e eu deixei bem claro quando eu fui pro departamento de automação, deixei claro, eu falei, ó, eu não sei programar, não sei tecnologia. Aí o Eduardo sentou comigo, conversou, não, mas você vai poder fazer isso, tal, 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 aquilo. E aí depois eu comecei a olhar algumas coisas, algumas ferramentas, estudar alguma coisa sobre mais tecnologia, e aí eu vi uma linguagem Python, e eu fui levei uma, e aí eu fui esperta, eu levei uma proposta para eles. Eu falei, ó, tem esse curso aqui na internet que eu vou aprender a desenvolver, só que na época era R$ 1.000. Só que eu quero uma ajuda. Vocês podem pagar 50% desse curso e eu banco os outros 50%. Isso vai beneficiar a empresa. Aí o Eduardo falou, não, eu vou levar para reunião de diretoria, que era só vocês 4, né, na época. Vou levar para reunião de diretoria. Aí depois, no outro dia, ele voltou, não, a gente vai bancar 100%. Aí eu fiquei felizão, caramba, 100%. Só que aí botou uma pressão em mim. Que aí eles vão bancar 100%, eles estão investindo em mim. Agora eu tenho que dar o valor, agora eu vou ter que aprender. E aí eu realmente entrei de cabeça, aprendi, fiz o curso todo, aprendi, comecei já a programar, já criei a primeira automação, que foi lá pro Grupo Visão, que era a empresa mais problemática que tinha na época. E aí depois disso só foi criando novas automações, começou a vir uma equipe, e aí veio outras oportunidades, né? E como é que foi a saída do Grupo 3SA para o seu próprio negócio, o seu empreendimento? Como é que foi essa virada aí? Antes de eu sair para Easy Job, né, que nem eu falei, eu sempre fui ambicioso, querendo me tornar sócio Na época nem tinha um grupo, na época era só Audax, e a Taxal estava começando. Falava Grupo Audax, né? Falava Grupo Audax. Tinha a HopeMed só que era uma pessoa. E acho que nem existia a Concimed ainda, na época. Eu lembro que a Taxal era o Vitor só. Era só o Vitor, que eu lembro. A Taxal tava lá no início ainda. E a Concimed nem existia. Tava a HopeMed. Mas acho que tava iniciando também. Aí depois começou a Concimed. E aí eu lembro que em 2022 eu recebi a primeira proposta para ser sócio, só que um projeto de tecnologia. E aí foi outra virada na minha vida, que eu não esperava, né? E foi assim, cara, se eles me chamaram é porque eles confiam muito em mim. Então, eu fiquei muito feliz, levei para minha família, minha mãe, que nem eu falei, né, que a cultura é concurso público, minha mãe, ela sempre foi... Tem que estudar para concurso público. Até hoje, às vezes, ela fala, estuda para concurso público. Eu já te contei como é que foi a história, porque a gente pensou em você para ser o sócio daquele projeto. Não. Eu e o William tava na casa de um amigo nosso, o Pedro. Um abraço, Pedro. E ele falou, gente, tô com muitos relacionamentos aqui na área pública e tô vendo que várias prefeituras têm uma dor de tecnologia, tudo. E ele tinha uma ideia de criar um chatbot para prefeituras, para automatizar atendimento. Bacana, vamos ser sócios, tamo junto. Tá, mas para esse projeto dar certo, a gente tem que ter uma pessoa de tecnologia, que tem jogo de cintura, que é solteiro, que não é casado, que trabalha igual um cão, que é confiável e que, meu irmão, cai de cabeça, tem ambição de crescer, mas sabe que demora a dar resultado e que vai abraçar o projeto. O PO, um sócio operador. Aí na hora ele olhou um pro outro, Matheus. Então, beleza. No dia seguinte, Matheus, quer uma oportunidade? E quando eles me chamaram pra conversar, eu falei, cara, eu fiz alguma merda, né? Eu fiz alguma besteira, velho. Acho que eles vão vir aqui vão encher meu saco, vão falar que eu fiz alguma coisa. Aí veio essa proposta. E aí eu levei essa proposta, aí eu lembro hoje, né, que vocês falaram, não, dá a resposta depois, pensa direitinho, conversa com os seus familiares, porque talvez seja um caminho que você não volta mais para o Audax. Você pode sair e não voltar mais. E aí eu falei, cara, é uma grande oportunidade, não vou perder isso. Falei com minha mãe ficou assim um pouco com medo, né? Que ela quer muito segurança, aí ficou um pouco com medo. Mas ela, não, vai, porque qualquer coisa tem a família aqui que ajuda. E meu irmão falando, vai. Meu irmão, ele é concursado, né? Ele sempre foi para esse lado do concurso público, mas ele também gostaria também de ter ali um empreendimento. Ele tem algumas ideias e tudo mais. Ele, não, vai. Aí eu entrei de cabeça nisso. Aí a gente veio outros projetos que não deram certo, que eu acabei voltando para o Audax.
Já como sócio, né? Já como sócio, voltei para a Audax, eu virei o diretor de tecnologia na época, e aí estava todo formando o grupo, e também foi um desafio bem grande nessa época, porque... Sofreu com a governança, né? É, é porque assim, era todo mundo já tinha um negócio, já tinha passado por todos os perrengues da vida, de criar uma empresa, sofreu para conseguir clientes, sofreu para tudo. Então foram várias pessoas ali e eu novinho lá, cuidando de tecnologia e, cara, não sabia qual era a minha experiência de empreendedorismo, né? A ovelha no covil de lobos, né? Pois é, eu me sentia muito deslocado. Eu ficava, eu vi o pessoal debatendo, vocês debatendo, conversando, discutindo, e eu lá, só ouvindo. Assim, eu me sentia sócio pertencente, mas também não me sentia. Porque eu sentia o quê? Cara, não fui eu que criei, por exemplo, não fui eu que criei a Audax, não fui eu que fiz a Audax do jeito que ela tá hoje, a Taxal, aí veio os outros do grupo lá, o banco e tudo mais. Eu falei, cara, não tô me sentindo assim pertencente, né? E aí e também eu falei, eu só posso passar por isso se eu tiver uma empresa, né? E aí, nesse meio todo, teve a ideia de criar uma startup, né, uma contabilidade digital, e aí foi quando vocês me chamaram para tocar esse projeto. E para tocar esse projeto tudo de contabilidade digital, vocês chamaram o Edu e o Guto, na época, para dar uma mentoria, né, de startup, né, que eles são muito startupeiros, pegar esse produto como startup e escalar. E aí, na primeira reunião, eles, comeram o couro do bichinho. Comeram o couro, falou que você não é questão de tecnologia que você vai fazer, você faz tecnologia, tudo mais, mas você vai vender contabilidade, você não vai desenvolver nada. Startup é isso, você ter uma hipótese e você vai dar a hipótese. E aí você vai vender de qualquer jeito, vai fazer na mão, não é para fazer desenvolvimento nem nada. Velho, não quero mais fazer contabilidade. E aí eu saí com a cabeça fritando, saí com dor de cabeça e ele só lapada, eu, cara, não sei se é isso que eu quero. E aí eu falei, cara, fui dormir, eu nem conversei com na época eu tava namorando, né? Uhum. Eu nem conversei com a Natália, que todo dia a gente fazia chamada de vídeo à noite, perguntava como é que foi o dia, tudo mais. E eu falei pra ela, amor, eu não tô afim de conversar hoje, tô com a cabeça quente, eu tenho que pensar em algumas coisas, porque eu preciso tomar uma decisão e talvez essa decisão pode não ser... Porque a gente tem uns pensamentos, né? Talvez essa decisão não é esperado pelo William e pelo Eduardo. Eu sei que o Eduardo é mais tranquilo, mas o William, ele gosta de instigar muito, né? Ele gosta sempre de estar nessa atividade, né? De empreender e tudo mais, de trazer clientes e tudo mais. E eu falei, cara, e talvez uma decisão que eu tomar possa ali ferir o sentimento deles, né? Ou não, mas não sei, vou descansar. E aí eu descansei e durante esse descanso eu tive uma ideia. Eu falei, tá, eu vou dar uma proposta para eles. Eu não quero seguir contabilidade digital, eu já faço automação, as automações estão indo, estão rodando, estão funcionando. Cara, eu vou pegar isso, vou criar uma startup de automação para servir, para ajudar as outras contabilidades. E aí, eu até mandei mensagem para vocês. Cara, a gente precisa almoçar amanhã. Precisamos almoçar. Precisamos almoçar. E aí, quando no almoço, aí eu contei para eles, aí eu fui dar a proposta para eles. Falei, se vocês quiserem seguir com contabilidade digital e tudo mais, vocês podem, eu não vou topar. Vocês podem arrumar outra pessoa, não vou ficar chateado, não vou ficar nada e tudo mais. E aí vocês podem tocar isso com outra pessoa e eu volto a ser diretor de tecnologia do grupo. Não tem problema, eu posso dar o suporte e tudo mais, mas eu não vou tocar esse projeto. Mas eu tenho uma proposta para vocês, que é o quê? Pegar essa empresa, em vez de ser uma contabilidade digital, ser uma empresa que cria automação para os escritórios de contabilidade. E aí a gente vai pegar toda a nossa expertise desses anos e vamos levar isso para o mercado. E aí, lógico, eles toparam. E aí foi daí que iniciou a EasyJob. Então hoje a EasyJob, a razão de existir dela é criar automações para os empresários de contabilidade. De contabilidade. Hoje o principal é para escritórios de contabilidade, que é o nosso o nosso business ali, é o que a gente mais sabe, né, sobre... que eu também, né, formado por
Então, conheço muito dos processos de escritórios, por trabalhar por bastante tempo lá na Audax. Mas a gente também acaba atendendo outras empresas que precisam de precisam de automações. Mas o nosso foco principal são os escritórios de contabilidade. Então, o legal é que a gente percebeu lá no começo, a gente foi muito com uma cara de startup, criar um produto e escalar. E aí hoje já enxergo de outra forma, né? Que é criar um produto mais personalizado. E hoje, olha lá, você está na Easy Job, você é empresário, tem seu time, aí aquele conceito, bate o tiro de meta, toca a bola no meio de campo, vai no ataque fazer o gol, faz do Oiapoque a Chuí. É tudo. E eu tento pegar essas questões mais de ir atrás do cliente, de vender, de estar realmente na frente. Eu pego o estudo para mim e deixo a equipe agora mais tranquila, né, desafogada. Mas foi um ano, assim, foi anos, né? Na verdade vai fazer 2 anos. 2 anos. 2 anos de Easy Job, tá dando certo. O primeiro ano foi um ano de aceleração, de conhecer o mercado, de como vender e tudo mais. O segundo ano eu já dei uma desacelerada porque falam que as empresas elas morrem com 1 ano, 2 anos de vida, né? E aí eu sempre tive isso muito na cabeça. Porque sempre na minha cabeça é o quê? Eu não quero decepcionar os meninos. Pô, eles investiram dinheiro deles, investiram tempo também para me ensinar e tudo mais. Pô, eu não posso também fazer de qualquer jeito. Então, no segundo ano, no ano passado, eu já dei um pouco mais de segurada e quis gerar caixa. Porque sempre eu tinha naquela mente lá, né? Faturamento é aquela frase, né? Faturamento é vaidade. Isso, e o caixa é o rei. Caixa é rei, né? E aí eu, cara, eu vou focar no caixa. Lucro é sanidade e o caixa é rei. E aí eu falei, vou focar no caixa, vou gerar caixa. Então eu fiquei muito focado em acumular o caixa da empresa. E aí já tinha essa ideia, cara, eu vou chegar a um patamar com caixa, porque se eu chego nesse patamar, eu consigo ir além. E aí com esse caixa eu consigo investir, dar uma queimada para poder acelerar um pouco mais. E aí esse ano a gente entrou com essa ideia que está dando certo, dando uma queimada de caixa, trazendo mais pessoas para a gente acelerar. Queimada de caixa, esse ano você está investindo. Investindo. Tá pegando a reserva e investindo para crescer mais. Porque no ano passado, para eu gerar o caixa também, até eu tirei um pouco do valor que eu tirava para mim, né? Então, eu até conversei com a Natália, e foi na época que eu casei. Eu falei para a Natália, amor, eu vou diminuir meu salário para gerar caixa lá, então a gente tem que aguentar as pontas. Desidratou tudo mais. O CPF para hidratar o CNPJ. Exatamente. E quando precisa, a gente desidrata mesmo, né? Porque, como eu mexi com contabilidade, eu mexia com balança, eu vi um monte de empresário lá que tava nem aí pro caixa da empresa. Tudo que sobra, tira. Tudo tirável. Cara, eu não quero ser um cara assim, porque a gente aprende lá na contabilidade que o princípio da entidade, né? O princípio da entidade. Não pode mexer o recurso ali da empresa, não é da empresa, do sócio é do sócio. É outra coisa. Não pode misturar as coisas. Tem uma escadinha que fala, né? Empresa rica, sócio pobre. Empresa milionária, sócio rico. Empresa bilionária, sócio milionário. Empresa trilionária, sócio bilionário. E aí vai seguindo essa sequência. Exatamente. Mateuzinho, vamos pegar aqui, né? Você falou, primeira decisão ir para a área de tecnologia. Foi difícil. Segunda decisão, largar essa e virar sócio. Exatamente. Terceira decisão, cara, não quero ir por esse caminho, quero montar uma empresa de tecnologia. 3 grandes decisões aqui na trajetória e a gente pode dizer hoje que você tem logrado sucesso. Você falou, vou conseguir fazer um caixa, estou investindo. Lá tem um momento na empresa que a gente faz o one-on-one com os colaboradores. E muitos deles falam que querem empreender, querem ter um negócio próprio. Uhum. Que aprendizado, que mensagem que você pode deixar para esse pessoal, já que você passou por esse caminho e mostrou aqui 3 decisões difíceis e hoje você está onde está e está falando que não é que está fácil, mas sempre está dando uma resinha para poder olhar para frente. O que você pode deixar de aprendizado, de comunicado para essa galera que quer empreender, mas hoje trabalha e aí está ali às vezes nessa decisão, vai ou não vai, o que eu faço, né? Eu vou falar como é que foi minha estratégia, né? Porque eu vim de uma família que eu falei, né? Todo mundo só pensa no concurso público, não tem empreendedor. Tem poucos, mas são distantes. E eu gostei sempre de me espelhar em alguém.
nem que seja um personagem, um filme ou algo do tipo. Então, eu sempre me espelhei nisso. Então, desde que eu entrei na Audax, vocês deixaram claro que gostaria de sócio, não tem essa trava, né? Não tem... por exemplo, isso aqui é meu, pronto, acabou, não quero sociedade nem nada, vocês sempre deixaram aberto isso. Então, chega a oportunidade e cara, se os caras são abertos para isso, então eu vou trabalhar para isso. Então, eu tive essa ambição de ser sócio. Então, como eu não tenho um recurso, não tenho, minha família olha para o concurso público, eu queria ser da parte do empreendimento, eu precisava de pessoas que me ajudassem nisso. Então, e como vocês eram abertos para isso, eu falei, cara, então eu vou trabalhar, vou mostrar para eles, vou me vender e eu vou mostrar para eles que eu tenho algum tipo de retorno, né? Porque você não investe numa coisa que você não tenha retorno. Então, cara, eu vou ter que ser algo que eles vão ver como investimento para ter um retorno. Então, e aí eu foquei nisso, cara, eu vou trabalhar, não tem tempo para diversão, focado e o bom que eu não era, na época da adolescência, não era tanto assim de estudar. E aí te leva É pagodeiro, viu? A gente não falou não, mas é pagodeiro, dançarino. Engraçado. Amigo pessoal do pessoal da banda lá, no seu nome do vocalista, do Menos é Mais. É chamado para as gravações de DVD. Então, além de um empresário aqui, a gente tem um amigo de artista. Não estranhe, tá vendo uma gravação de DVD do Menos é Mais e tá lá o Mateuzinho dançando, tocando um pandeirinho lá. Que ele é colado com os caras aí, ele é da nata aí no pagode brasileiro. Que isso, não, eu parei agora com essas coisas. Foi a época, né? Depois que a gente começou a empreender, é muito difícil, é um pouco complicado, porque você quer dar foco, né? Quando a gente encontra um tempo ali de descanso, a gente pega para trabalhar mais, né? Então, quando sobra esse tempo, né? Boa. Mas a minha estratégia é essa. Então, assim, foi essa de realmente de me conectar com pessoas que já têm um empreendimento e se surgir alguma oportunidade, eu estar junto para crescer o negócio. Eu não queria, no começo eu não queria, foi mudando, né? Mas eu não queria criar uma empresa. Eu queria ser sócio da empresa para alavancar a empresa, para ajudar a empresa a crescer, que na época era a Audax. Não queria... fazer a Audax crescer mais ainda. Só que surgiu novas oportunidades de também... Um spin-off, né? De criar um negócio. Falei, cara, então... E aí, esse de criar um negócio foi exatamente o que eu estava precisando, porque... Que nem a gente falou lá, quando estava lá a questão do grupo, criando o grupo, aquela questão da governança, eu não me sentia confortável, porque, cara, o que eu construí? Eu não passei por os perrengues que eles passaram. E aí, agora tá passando. Agora eu tô passando. Agora eu tô passando. Passando mesmo. E você vira operacional, você vira vendedor, você vira RH, você vira financeiro, marketing. Você vira tudo. Então, hoje eu tô passando por esses... Não falo perrengue, mas esses desafios, que é muito bom. Não é fácil. E o engraçado é que quando a gente olha para quando chegar ali, cara, é muito, muito difícil chegar ali, mas... Quando eu chegar ali, eu vou estar tranquilo. Mas quando você chega ali, aparece outra coisa que você quer chegar você lá. É outra escada, né? Outra escada. Você escala um monte, quando você tá nesse, você percebe que tem um maior na frente. Escala e vai. Exatamente. Indo. Só que assim, a mudança... Mas a mudança de mentalidade, a mudança de caráter, a mudança até financeiramente é outra coisa. Então, por exemplo, se eu tivesse hoje como CLT, talvez eu não teria as coisas que eu conquistei hoje, eu não teria feito o casamento que eu fiz hoje, né, que eu fiz no ano passado com a minha esposa, não tenho o carro que eu tenho hoje, hoje eu tenho uma liberdade de poder, assim, não falta nada, né, então o que eu precisar eu consigo comprar, então, cara, é muito bom ter essa liberdade. Só que assim, a gente sempre quer mais, valeu, né? a pena pagar o preço. Valeu a pena. E tá valendo a pena, né? O que o Joel fala, o trabalho devolve mesmo? Devolve. E eu escuto todo dia o podcast lá dele, o Trabalho Devolve. E aí, aproveitando que a gente falou de Joel, vamos falar de um outro cara sensacional, que é o Johnny Martins. Você falou aqui mais cedo que você tá na Star Club. Conta pra gente, o que é o Star Club? Por que você tá lá? E o que é e por que você está no Star Club? O que te levou lá? Por que você tá? O que é e por que te levou a estar lá? O Star Club é uma comunidade de empresários, né? Onde o Star Club ele tá numa liga de mentorias, né?
quem é dono dessa liga de mentorias é o Joel J, o Caio Carneiro e o Flávio Augusto. E são aqueles empreendedores que estão ali começando, que querem crescer e não tem um direcionamento, né? E o Star Club é uma comunidade onde eles proporcionam isso pra gente. Então eles dão mentorias, dão conexões, dão oportunidades pra gente. E aí, como eu falei, né, no ano passado eu estava muito parado, só fazendo caixa, quase não tive venda, mantive ali apenas ali os clientes, entrava outro cliente, mas eu senti uma oportunidade, eu quero alavancar, eu quero acelerar, eu quero crescer. E aí eu vi, de novo, né? A gente tem que se espelhar naquelas pessoas ali que estão crescendo, que estão mostrando. Então eu falei, cara, eu vi ano passado o Willi e o Eduardo lá no Fire Club, né? Do Johnny Martins. Então eu vi, cara, eles ganhando notoriedade, eles estão mais presentes nas redes sociais, mais eventos, conexões. O William agora tem telefone pessoal do Joel J. Então tem essas conexões com grandes players. Eu admiro o Joel J. Pô, também quero acessar esses caras também, né? E cara, precisa acelerar. Eu acho que o caminho é estar nesse meio, né? Para eu realmente me sentir desconfortável e poder realmente crescer. E aí foi quando a gente teve a reunião, eu falei, cara, eu quero fazer a mentoria com vocês, mas eu acho que eu queria participar dessa comunidade para me tirar um pouco da zona de conforto, que eu estava muito quieto, muito parado, né? E eu preciso crescer, eu quero acelerar. E aí o William falou, então fala com o Johnny Martins. Aí passou meu contato pro Johnny Martins, eu tive a reunião com o Johnny, e o Johnny falou, não, vamos começar primeiro, em vez de você começar pelo Fire Club, começa pelo Star Club. E aí no Star Club você vai crescer. Se você não crescer, eu devolvo o dinheiro. E aí depois você vai seguindo para os outros clubes, né? Você vai numa escadinha. E aí eu falei, calma, bora nessa, vamos nessa. E as metas lá, como que são? Botaram uma meta arrojada de vendas lá? Botaram a meta arrojada de vendas, botaram para estruturar algumas coisas, mas o principal deles é vendas, né? E o que estava faltando em mim é vendas, porque eu estava muito preso no operacional. E realmente me tirou realmente da zona de conforto real, só que a energia é outra. Eu fui num evento, né? E realmente os caras é outra coisa, é outra energia, bate mesmo, sem dó. Ele fala, né? Movimento gera movimento. E aí, isso que eu aprendi lá, é movimento. Você não precisa... E o tema do evento foi essa questão de corrida, né? E a gente teve até um momento lá do Happy Hour que foi no kart. A gente foi pro kart. Nossa. E aí eles sempre falaram isso, né? Eles falaram assim, cara, você quer acelerar? Dá pra acelerar? Dá. Mas não precisa ser você não precisa sair, você é um kart e você já virar um Fórmula 1. Não, vai movimentando, se movimenta, vai na constância. Que não precisa ir sozinho, né? Que não precisa ir sozinho, que você vai. E aí uma hora você vai pegar um embalo, você vai conseguir acelerar, e você não vai parar. Então o principal é movimento, movimento constante. Ontem à noite o William tá lá em Portugal e a gente conversando, o tanto de oportunidade que tá aparecendo, as conexões que ele tá tendo. E ele virou pra mim assim no WhatsApp, cara, o que o Johnny fala, né? Movimento gera... Você tá em movimento, gera energia, que gera mais movimento e é uma constância, não para. E às vezes você não tá fazendo isso só esperando um retorno imediato. Eu tava na Trinca semana passada e lá são só contadores. É um ecossistema de contadores que é a evolução, né? Star, Energy, Star, Fire, Energy, Trinca, né? Isso. E aí a gente decidiu lá fazer um evento para conectar aqueles contadores com empresários de Brasília que a gente não atende. Que talvez a gente não vai ter retorno imediato nenhum. A gente vai fazer um evento em Brasília, virão 2 empresários da Trinca para conectar com empresários aqui. E aí no primeiro momento a gente pensando, poxa, mas o que a gente vai ganhar com isso? Não importa o que vai ganhar imediatamente. Só de fazer isso vai gerar movimento, vai ter empresário, vai ter network, então a gente já sabe. Resultados positivos virão daqui, talvez não direto pra gente. A energia, ela pulsa, né? Que é o que você tá vendo aí no Star, né? Exatamente. Tá vendo tudo isso lá, E ele fala muito disso, né? Movimento gera movimento. E o legal é que a gente sempre entrou nessas mentorias, né? Normalmente assim é do ser humano, né? A gente às vezes investe um dinheiro e a gente não dá o 100%. E aí quando eu entrei, eu falei, cara, eu vou
Porque você é empresário, então você sabe como é que é o seu caixa, você sabe quanto é que você fatura. E é um dinheiro que você paga realmente para estar ali junto, né? Você tem que contribuir. E eu falei, cara, eu vou realmente fazer valer a pena essa mentoria lá no Star Club. Vou estar presente mesmo, de fato, participar. Não adianta só você pagar e achar que eles vão fazer um milagre para você e você vai ganhar muito dinheiro, não. E eles deixam bem claro isso, você tem que fazer o seu papel, você tem que se movimentar. Então, quando eu entrei, desde o do primeiro momento, né, eu entrei em janeiro, no começo de janeiro, ali em 13 de janeiro. Então, comecei a participar das lives, comecei a participar das mentorias. Fiz uma amizade muito grande lá com o mentor de comercial. Então, quando tem uma... É o Carlos? Não, é o Gustavo. Se o Gustavo estiver ouvindo, um abraço, Gustavo. Gustavo Lima ainda. Gustavo Lima. Boa. Também junto lá com o mentor lá, que é muito bom, o Rony também. Um abraço pro Rony. O Rony é fera, o cara é fera bom demais. E... acho que ele tem uma mentoria dele agora também, se eu não estou enganado. Eu acho, não tenho certeza não. Eu acho que, não sei, mas Talvez eu sei que ele tá às lives. Acho que ele é o diretor de RH lá do Serac, diretor de pessoas lá. Cara, sensacional também. E aí, realmente, eu botei em movimento mesmo. E eu até falei com vocês, não, eu quero chegar lá no final do ano, eu quero receber o troféu lá, melhor do ano. Aí o William, sempre daquele jeitão dele. Talvez isso é ego, né? Você tem que ver, né? Isso aí pode ser só um ego. Mas você realmente tem que servir. Então ele bate muito nisso, o William, né? Ele, não, cara, você tem que servir. Você não tem que ficar pensando nessas coisas, você tem que servir, você tem que ajudar o próximo. Isso aí é meramente ego e tudo mais. E aí, engraçado que teve o primeiro mês do Star Club, no segundo mês, então tava gerando ali, realmente, antes eu tinha, que nem eu falei, eu fui criado muito preso, né? Minha mãe, ela sempre foi muita questão de segurança, né? Então eu não tinha muito contato com pessoas. Então eu tinha muita vergonha de conversar com pessoas, assim, né? Trocar ideia com pessoas, eu tinha vergonha. Vergonha mesmo. Porque eu sempre fico pensando, cara, o que essa pessoa vai achar de mim? Ela vai achar que eu sou um doido, não sei o quê. Até questão de vendas também. E aí eu falei, cara, eu vou deixar essa vergonha de lado, vou me conectar com pessoas. Então comecei a mandar mensagem lá para as pessoas, marcar na reunião. Foi elogiado lá. Tá presente. E aí eu, no segundo mês, aí eu fui um membro de destaque lá, né, que eu... e eles até falaram lá, né, com pouco tempo já é o membro engajado. Membro engajado do mês. Tá lá engajado, fazendo conexões com pessoas, participando das lives, participativo e tudo mais. Então, realmente entrei pra realmente, cara, fazer a diferença. Eu tô investindo, então tem que me movimentar. Não posso ficar parado, não posso só pagar, ficar lá assistindo e achar que vai vir alguma coisa, né? A gente aprendeu isso mesmo. Às vezes nós queremos estar em outros ambientes, em outras mesas, e a gente aprendeu algumas máximas. Primeiro, você pode até pagar para estar naquela mesa. Mas a gente não tem que chegar lá querendo que as pessoas resolvam os nossos problemas. O nosso problema, ele é nosso. A gente que se lasque com ele. A gente tem que ir para lá resolver o problema do outro. E para resolver o problema do outro, você tem que se conectar, você tem que estar próximo, servir. E aí eu digo isso, a gente faz, mas muito na figura do William, eu ajudo também, mas ele está muito mais presente nesses eventos e a gente já aprendeu essa máxima. Em cada ambiente novo, a gente está hoje na Trinca Contábil com Johnny, Joel, Carla, Caio, Flávio, a gente tá no Clex, o William tá lá no Clex, que também tem o Johnny, o Caio e o Flávio, e tá na confraria do Bruno Avelar, fora a Moai aqui em Brasília. São mesas de empresários, né? E a gente já percebeu, estar nesses lugares, pagar para estar nesses lugares, é para chegar lá e resolver o problema do outro. E aí gera movimento, ou seja, se conectar com isso, aí parece que só vai aumentando, só multiplica, né? Sem que seja direto, né? Você faz uma ação hoje, aí quando você vê daqui um ano e meio, tem alguma coisa acontecendo e você sabe, cara, isso é fruto lá daquela sementinha que a gente plantou lá atrás, daquele depósito que eu fiz no banco, agora eu tô sacando ele com juros, multa e correção monetária. Né? Exatamente. Bom, Matheus, sensacional. Agora, Matheus, a gente tá chegando aqui pro nosso finalzinho. Eu que já assisti o programa da Xuxa, que ele bate e volta, que ela faz com o entrevistado. Você é novinho, você ainda era baixinho na época. A gente vai fazer aqui um ping-pong. Ping-pong? Eu levo, você devolva, rápido. Matheus, você que começou ali, né? Contador, informações gerenciais com BI, programador e empresário. Hoje, comercial ou operacional? Comercial. Comercial? Comercial. Explica pra gente por quê.
É porque comercial é o que traz o cliente pra gente resolver, né? O operacional, senão o que o operacional vai fazer? Senão não tem demanda, né? Então o comercial que traz a demanda. E é o comercial que realmente vai pagar o salário da pessoa, da operação. Então, eu pensava muito no operacional. Eu tinha uma visão muito operacional. Agora não, é comercial. Pegando no mundo de hoje que você está vendo, infelizmente, aí essas guerras aí, guerra no Oriente Médio, drone, eu não sei se você tem acompanhado, qual o impacto da tecnologia numa guerra como essa? É relevante, não é? Na sua visão, você que é um profissional de tecnologia, como é que você consegue atrelar isso? A tecnologia hoje ela é essencial para qualquer tipo de área, né? Principalmente nesses conflitos. Porque é nesses conflitos que eles vão investir mais em tecnologia, onde vão ter mais eficaz, né? Serem mais eficientes e eficazes na questão de utilizar a tecnologia para atingir os objetivos. Então hoje, antes não tinha, por exemplo, antes não tinha o drone, né? Aí lá na Ucrânia eu vi uns reportagens lá que era guerra de drone. Né? Então eles estavam usando os drones em vez de É pessoas um drone de 30 mil sendo abatido sendo por um abatidas. míssil de 4 milhões. Né? Exatamente. Então, assim, a tecnologia, ela é exata, né? Então, ela consegue ser exata, fazer cálculos mais rápidos que uma pessoa, ser humano. E também acaba ali não colocando pessoas em risco de alguma forma em questão, assim, né? Do uso da tecnologia para o conflito. Mas a tecnologia hoje, ela só vai cada vez mais ser utilizada, principalmente a inteligência artificial. E o empresário que está hoje, Matheus, ele está querendo mudar a mentalidade da empresa dele, seja uma empresa de contabilidade ou um outro setor. Tecnologia própria, time interno ou buscar contratar uma empresa, no caso, igual tem a EasyJob ou outras no mercado? Ou os dois? Vai depender do tamanho da empresa. Eu acho que, primeiramente, ela tem que buscar externo. Eu prefiro externo porque o externo tem uma visão mais do todo, né? Quando você traz uma pessoa mais interno você está focado muito ali na sua operação, você não está conseguindo ver ali fora. Você consegue até ver, mas não é o seu foco, você está focado ali dentro. Então o externo consegue trazer dores de outras pessoas que hoje não é sua, mas pode se tornar sua. Então por isso que eu prefiro o externo. Boa. Mateuzinho, Startial o nosso podcast, é o início de tudo. Como que se começa? Qual é a jornada? Uhum. Para quem está nos assistindo aqui, o empreendedor, qual que é aquele ensinamento que quem vai empreender, ele não pode deixar de colocar isso no início da jornada? Aqueles, cara, foca nisso aqui e larga todo o resto, se necessário for, foca nisso aqui no início da jornada do empreendedor. Qual que seria, na visão do Matheus, que teve toda essa jornada aí, passou por todas as camadas, podemos assim dizer? Eu acho que o principal é a ambição, né, que você tem que ter. Porque acho que se a ambição... eu tô falando ambição pro lado do bem, né? Não é ganância. Não é ganância. Porque com ambição você realmente quer atingir aquele outro patamar que você realmente deseja. Né? E aí você consegue ter foco, com isso você vai desbravando outras coisas. Foco, disciplina, vai estudando, vai aprendendo, experiência e tudo mais. Então acho que o principal é você realmente ter ambição, você querer se tornar algo ou alguém, não só para você, mas ali para as pessoas, para os seus familiares e tudo mais. Então, e você querer se tornar um exemplo, né? Então eu sempre tive esse olhar, né, de ambição, quero chegar nesse patamar. Boa, tá vendo aí, né, pessoal? Ele falou aqui, correr riscos na trajetória, comercial, ele era o profissional do ar-condicionado e hoje, se ele tivesse que decidir, foca no comercial, né? Primeiro cresce, depois arruma e tem a ambição de crescer. Então olha só a riqueza de ensinamentos que a gente pode extrair da jornada aqui do meu amigo, meu sócio, meu monte de coisa. Ele é meu padrinho também. Padrinho de casamento meu dele. Padrinho. Já dei alguns conselhos de vida matrimonial aí para ele também. Então é isso, Matheus, muito obrigado. Sensacional a sua jornada. O tempo é curto, mas o ensinamento foi grande. Extraímos muitos ensinamentos aqui da sua jornada. Espero que quem esteja aqui assistindo tenha anotado, mas se não tiver também, tá gravado, né? Tá gravado. Joga lá no YouTube, pega a transcrição, joga pro IA e sai ali os principais 5 ensinamentos da jornada que Matheus Barbosa deixou.
que tem que aplicar no dia a dia, aprendendo com os outros, seja com os erros ou com os acertos, que a gente consegue caminhar. Muito obrigado. Se você quiser deixar um recado final aí pro pessoal, fica à vontade. E o William perdeu, viu? Qualquer coisa a gente faz um novo episódio, aí o William vem e te entrevista de novo aí. Porque tem muita coisa, né? Infinidade de coisas. Mas assim, agradeço demais pelo convite. É bom a gente, de alguma forma, passar nossa experiência, nosso conhecimento de como é que foi a nossa jornada, a história, que isso pode levar para alguém uma forma de aprendizado e utilizar também para quem quer empreender e tudo mais. Mas assim, não é um recado que eu quero deixar é que assim, nenhum lugar ele é como eu sinto como foi a Audax, o Grupo 3SA, com essa grande oportunidade, né, de dar realmente a oportunidade. Mas não foi eles que deram a oportunidade, foi eu que fui atrás dessas oportunidades. Então fui eu que mostrei, fui eu que me vendi, né? E eu que deixei apostos ali para falar, cara, vocês precisam de alguém, eu tô aqui, né? E eu até conversando com a minha esposa, só tirando um ganchinho desse recado, eu falei, cara, eu vou fazer entrevista com a galera não tá assim mais querendo mostrar, tipo assim, querer se vender. E na época, quando eu fui fazer entrevista, pô, você quer se vender, você quer, pô, eu tô pronto pra isso, pronto pra aquilo. Então, assim, eu acho que se você realmente quer ir pra esse lado do empreendedorismo, você realmente tem que se doar, tem que se vender e tem que ter uma ambição mesmo de querer chegar naquele certo nível. Pegar a sua fala, então, é como se o pessoal fala, né? Quando passar um cavalo selado, monte nele. Exatamente. Você foi diferente. Você pegou o cavalo, colocou a sela, você só falou, coloca adubo e dá um tapinha que eu vou. Que eu vou, exatamente. Muito bom. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos, obrigado ao Matheus. E ó, antes disso, Matheus, e quem ouviu aqui, quer acompanhar mais, quer ver sua trajetória, como é que o pessoal te acha aí? Pode me achar nas redes sociais. A rede social que eu mais utilizo hoje é o Instagram, que é im.mateusbarbosa, ou no LinkedIn também, Matheus Barbosa, as duas redes que eu sempre tô postando mais. Gostei, então todo mundo colocando Soul, você colocou IM. IM. Eu gostei, vamos ver se a gente muda o meu, Débora, gostei, vou copiar. Na IM. vida nada se cria, tudo se copia. Não, mas eu botei o IM porque você botou Soul. Eu acho que foi você que botou porque Soul. todo mundo, você vê que todo mundo tem colocado Soul fulano, Soul Eduardo, Soul Eduardo Dias. E aí Soul William, né? Soul William. Eu queria botar Soul, só que eu fiquei assim, cara... é diferente, é a mesma coisa diferente. Não tava assim legal. Soul, Matheus, eu falei, não, vou botar IM. Aí eu botei IM. Diferente. Parabéns, criativo. No inglês. Que nem isso, né? Nada se cria, se copia. Chama atenção. Eu falei isso hoje. Ontem, na realidade, uma colaboradora nossa, que ideia sensacional vocês tiveram de abrir essas associações. Eu falei, a ideia não foi nossa. A gente só está copiando o que alguém fez de certo no passado, adaptando e fazendo hoje. Geralmente, o que dá mais certo é você copiar e melhorar do que criar. Exato. Claro que dá para inovar, dá para criar, mas quando você copia e melhora, também não tem nenhum desprestígio nisso. É isso. Muito obrigado, Matheus. E você que acompanha o nosso podcast, que está aqui todo dia consumindo nossas informações, nossa empresa Startal, nosso podcast, as empresas do Grupo 3SA, onde nós temos Audax Contabilidade, Taxal Consultoria Tributária, a Concimed, um concierge para médicos, e a Credax, uma empresa que vem para revolucionar o mercado financeiro. Siga todas e venha conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Obrigado. E um detalhe importante, eu já ia esquecendo, o pessoal tá aqui me lembrou. Que isso? Uma pequena lembrança pelo seu tempo, passar esse ensinamento aqui. Como diz um dos nossos mentores, a gente tem que sempre materializar o nosso agradecimento. Então, é a forma de simbolizar a gratidão por você estar aqui ensinando a todos com os seus conhecimentos. Eu sei que você é um apreciador de vinho, então é um vinho que muito bom, nós gostamos bastante, espero que você goste. Obrigado, nem precisava. E qualquer coisa a gente toma até junto ele depois. Não, vamos tomar sim. Vamos lá para casa tomar agora. Bora. Obrigado, pessoal, um abraço e até o próximo episódio.